a vida. Você acreditou no sonho, a gente transformou a vida. Com amor e trabalho, com força e com fé, o futuro já chegou em Coité. Agora não dá pra viver se não for desse jeito. Um sorriso no rosto, o orgulho no peito. Agora não dá pra voltar, vamos seguir em frente. Nossa terra crescendo, nosso povo contente. Agora a minha cidade anda pra frente. Coité agora é da gente. Agora a gente vê, a gente sente. Coité agora é da gente. Prefeitura de Conceição do Coité, governo da gente. Nossa cidade precisou dar um tempo. Nosso povo, sempre tão caloroso, precisou se recolher. Isso nunca nos foi pedido, nunca nos foi determinado, mas dessa vez a nossa saúde está em jogo. É ficando em casa que muito em breve estaremos em festa, lotando nossas ruas, nosso comércio, aquecendo nossa economia. É se afastando agora que logo mais daremos aquele abraço que só o povo coitaense sabe dar. Aquelas compras podem esperar, aquela festa pode ser depois, o nosso abraço pode aguardar. Mas a nossa saúde tem pressa. Fique em casa. Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos aqui na Secom Coité, na página da Prefeitura de Conceição do Coité, neste momento para trazer para vocês a prestação de contas do governo da gente. A prestação de contas do governo da gente é muito importante a gente lembrar que todos os anos a gente sempre fez essas prestações de contas. A gente aqui ao longo desses 7 anos e meio sempre teve o encontro com o prefeito no Centro Cultural, apresentando as contas do governo, apresentando as informações para que o coitense fique bem informado. E também nós tivemos ao longo dos anos a apresentação na Câmara de Vereadores. E hoje foi o dia de apresentação da audiência pública, através de audiência pública, do primeiro quadrimestre, das contas do governo da gente no primeiro quadrimestre. Eu quero contar com a sua participação aqui também, os comentários, as suas perguntas. Nós vamos colocar aqui logo depois da participação dos vereadores, da participação aqui que nós estaremos fazendo nessa noite. Boa noite, Sônia, orgulho de ser coitense, a cidade mais linda, isso aí. Boa noite para você, Nailza Lima Ramos, Adenilza de Jesus, meu prefeito, o prefeito é Assis. Boa noite, Edilene. Boa noite, Bahia, que saudade. Você tá onde, Edilene? É coitense? Tá em outra cidade? Seja bem-vinda também. Você pode comentar e pode deixar a sua pergunta que a gente vai responder aqui ao longo da apresentação. Eu vou começar com esse vídeo que vai mostrar para você uma das audiências públicas. O que é a audiência pública para você saber em tempos normais. Em tempos normais, o que é uma audiência pública. Eu vou mostrar para você aqui para que você possa entender o que é exatamente que a gente vai fazer na noite de hoje. E pode continuar comentando, Tamires, o pessoal que está em São Paulo. A Edilene disse que está em São Paulo. Valeu, Edilene.
Fabinho de Almas, meu amigo Fabinho, boa noite, Fabinho. Robson Mota, Radisson, obrigado, boa noite. César Santos, me mande notícias, César. César Santos está no trabalho aí de fiscalização aqui na cidade da situação aí por conta do Covid-19. Dayana Lima, boa noite, Dayana. Então, pode comentar, pode participar, pode vir conosco e vamos conhecer o que é uma audiência pública em um dos vídeos já produzidos pela Secom Coité, no comando da nossa querida Sara Ramos, que também está aí nas redes sociais alimentando você de informação. Secom Coité no Instagram e também no Facebook. Boa noite para você e olha, participe, só boa noite não, também perguntas, também informação para a gente. Mande informação aí de onde você está, o que está acontecendo. Nós vamos então apresentar agora o pessoal de Salgadalha. Amanhã é dia da Feira Livre, não é isso? Um abraço para vocês, o pessoal de Salgadalha. Essa audiência pública é o que exatamente? Vamos conhecer. A Secretaria de Finanças prestou contas dos investimentos realizados no município nos meses de setembro a dezembro de 2019, durante a audiência pública na Câmara de Vereadores, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo. Eu estou muito contente nessa apresentação, nós teremos mais duas ainda esse ano e a gente pretende continuar na mesma linha de equilíbrio do município, das contas. O município não gastou mais do que recebeu, aumentou a sua arrecadação própria e isso graças à participação do contribuinte, qual a gente agradece. É um governo responsável, é um prefeito que zela pelo dinheiro público, zela pela coisa pública, que cumpre a lei. Está de parabéns todo o governo da gente, em nome do prefeito Assis, que conduz toda essa equipe. Os vereadores elogiaram a eficiência da gestão municipal no cumprimento das metas nas áreas da saúde, educação e pessoal. E a população, mais uma vez, aprovou o governo da gente. Gestão aprovada e com sucesso, com certeza. A Câmara de Vereadores e eu, que sou líder do governo aqui na Câmara, me sinto contemplado com esse governo que vem transformando a vida dos que mais necessitam. Um governo equilibrado com suas contas, faz mais porque mais precisa. Prefeitura de Conceição do Coité, rainha do Sisal. Para ficar 100%. Legal agora? Pronto. Foi só por um instante, né? Foi só por um instante. Agora acho que melhorou, ficou tudo certinho. Corrigido, né, Fernanda Santos? O povo avisa na hora, viu? Quando tá sem áudio. Rejane de Almas, um abraço para você. Foi só um erro mesmo meu aqui. Todo mundo que está mandando mensagem aqui, eu agradeço pelo carinho, pela atenção e por compartilhar conosco a sua mensagem. Eu só queria ver se tinha alguém acompanhando quando a gente tira o áudio aqui para ver se vocês estão prestando atenção, né? E aí o pessoal tá já mandando aquela mensagem que agora sim, agora... Gente, faz tanto tempo que eu não trabalho com edição de áudio, ao vivo especialmente, e tem dia que eu esqueço na hora de... Lani, doutora Lani, um beijo também para dona Val Delice, olha aí, obrigado aí para vocês
por participar aqui comigo. Tiago, todo mundo que está participando. Então, vocês viram agora uma das audiências públicas que realizamos na Prefeitura de Conceição do Coité, na Câmara de Vereadores. E eu estava explicando que não temos, esse ano, a condição, não tivemos nesse período a condição de fazer a audiência pública da forma que devemos fazer. E aí a gente teve que criar uma alternativa. Qual é a alternativa de prestação de contas através de audiência pública? É algo nessa perspectiva de trazer a audiência pública online. Nós fizemos na Câmara de Vereadores hoje, pela manhã, teve edital convocando isso pelo presidente da Câmara e participaram, então, os vereadores, eu, a nossa controladora geral, a Deilma, e o nosso técnico de assessor na área contábil, Raimundo Pires, representando a Prefeitura, para que a gente pudesse mostrar as contas do governo municipal. E a gente vai começar, a gente vai apresentar essa audiência a partir de agora para você e ao longo do período a gente vai respondendo também as suas questões. Vamos acompanhar então a transmissão que ocorreu hoje na Câmara de Vereadores com os números, com as receitas, as despesas da Prefeitura, só para você ter uma ideia, e aí você vai conhecer aqui, você vai ter aqui o que é que entrou na Prefeitura ao longo desses primeiros 4 meses, o que foi que teve de receita, onde caiu a receita, quais foram as despesas da Prefeitura de Conceição do Coité nesse período. Nós tivemos, ainda bem, um superávit de 5,4 milhões de reais e o gasto com o pessoal chegando a 51,3%. Esse é um resumo para você entender como é que a gente vai apresentar aqui agora. A partir de agora, é uma transmissão realizada pela Câmara de Vereadores na manhã de hoje. Fala, Paulo. Ok, presidente. A gente vai ter um pouquinho de mais distância. Vamos estar fechando, viu, Jair? Não, eu desligo o meu. Eu desligo, não pode deixar isso. Quem está fazendo vai ver. Paulo Marcos, você tem a palavra. Para ver seu áudio, Paulo. Bom dia a todos e todas. A Prefeitura de Conceição do Coité, nesse momento, apresenta essa audiência pública como uma forma de controle popular e participação, num momento completamente diferente. Então, a gente, pelo adiantado da hora, cumprimenta a todos em nome do presidente Hernandes e passa a apresentar essa audiência, passa a apresentar as informações desse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2020. A audiência pública é uma forma de participação e controle popular da administração pública. Pode ir passando, por favor, presidente. Propicia, portanto, um momento de troca de informações da administração pública, os vereadores e a população. É mais um momento que é oportuno para reunir o governo, para reunir a sociedade e o poder legislativo. Isso é de acordo à Lei de Responsabilidade Fiscal. No próximo slide você vai ver que o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro tem que ter essa audiência. E hoje nós estamos aqui para fazer essa apresentação. O objetivo é demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira de janeiro a abril, assim como avaliar se o governo está cumprindo com as metas fiscais previstas, estabelecidas
pela lei de responsabilidade fiscal, pela LDO. Esses dados que eu vou apresentar agora são originários do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, que são publicados bimestralmente e quadrimestralmente no Diário Oficial do Município. Essa semana nós já realizamos essa publicação. Vamos passar para a parte da receita, que é muito importante nesse momento que a gente vive exclusivo e especial de pandemia. Um momento extraordinário, eu diria. No primeiro anexo, que apresenta o balanço orçamentário, conforme a portaria 286, que já foi alterada no ano passado pela portaria 641, e de novo esse ano pela 91, ela considera as fontes e rúbricas para o exercício de 2020. Nossa previsão orçamentária para esse ano é de R$ 110.132.700. Onde é que estamos nesse momento? É aí que a gente chega nesse anexo 1. Nós estamos com 31,54%. Arrecadamos R$ 34.737.967,44, ou seja, 34,7 milhões foi a arrecadação do município nesse primeiro quadrimestre. Isso, em comparação ao ano passado, está melhor. Nós tivemos, nesse mesmo período de 2019, 30,5. Então, estamos em 31,54 nesse primeiro quadrimestre de 2019. O que a gente vai mostrar agora é o balanço orçamentário da Receita. Esse balanço, ele traz a previsão por receita de capital e receita corrente, traz a média mensal da previsão. Nossa média mensal da previsão da receita corrente, por exemplo, 9 milhões. No total, 9,1. A média de arrecadação pela previsão orçamentária. Qual é a média que estamos agora e o que chegamos? Chegamos a 36,7. 36,7 era a ideia de a gente chegar nesse primeiro período, 36,7, e chegamos a 34,7. Então, nossa média agora, ela está em 8,6. É engraçado, e o Raimundo está aí, a nossa média de janeiro a abril desse ano é exatamente o que a gente previa e não alcançou o ano passado. Exatamente o que era previsto para o ano passado, a gente conseguiu arrecadar nesse primeiro semestre, nesse primeiro quadrimestre. Então, vale ressaltar que essa frustração que a gente teve aí de não chegar à média de 9 milhões, 9,1, ela é questão parcial, porque a gente está falando de um todo e faz uma divisão por quadrimestre ou por mês. Evidentemente, a gente não pode fazer essa avaliação agora, mas eu faço a avaliação com o ano passado. No ano passado, nesse mesmo período, a gente estava com uma arrecadação de 8,6. Então, a gente está dentro do que era trabalhado nos anos anteriores, do que era trabalhado geralmente com a ideia. Nós estamos, então, com um valor arrecadado de 34,7, o resultado ainda negativo de 1,9 milhão, se a gente pegar agora o comparativo com a receita prevista para o município. Vou apresentar agora na próxima o comparativo da receita por categoria econômica. Aqui a gente tem a previsão proporcional para o quadrimestre, o que foi alcançado e a diferença. Vejam que a nossa previsão por receitas correntes, a gente tem uma redução aí, ou uma diferença de 1,6, 1 milhão, 1,6. A gente arrecadou a menos nas receitas correntes. Nas receitas de capital, essa redução é de R$ 358 mil. Então, o que mais caiu? Receitas tributárias e as receitas correntes nesse primeiro quadrimestre. A diferença da execução para o que foi executado está em 75 milhões. Nós arrecadamos e executamos aí, portanto, a receita nesse primeiro quadrimestre e ainda tem muito a se chegar. Na próxima lauda, você vai ver
que nós vamos fazer uma comparação com 2020, aí fica mais claro a queda de arrecadação em tributos, contribuições, serviços e nas receitas correntes. Então, em geral, a Prefeitura de Coité, ela executa em torno de 30% da sua receita no primeiro quadrimestre. Isso não caiu. A gente manteve essa arrecadação. Porém, em alguns itens, houve queda de arrecadação se você compara com 2019. Nós temos uma diferença hoje de 3 milhões para mais na arrecadação nesse mesmo período, em comparação com o período do ano passado, mas a nossa previsão era um pouco maior. A gente passa a apresentar as transferências correntes. Nas transferências correntes, vocês vão ver a previsão do orçamento, a previsão proporcional e o realizado. Nós tínhamos lá 33, a possibilidade, a previsão de arrecadar 33 milhões nesse primeiro semestre com as correntes, só arrecadamos 31,3. FPM, a diferença de 1,3 milhões, 1 milhão e 300 mil, na verdade. Nós tivemos a diferença muito grande aí no FNDE, menos de 222 mil a menos, 398 mil a menos no Fundo de Assistência Social, o ICMS, 450 mil a menos e 206 mil a menos no IPVA. Essas são as principais diferenças do que a gente tinha previsto e do que foi arrecadado nesse primeiro quadrimestre de 2020. Nas transferências correntes, e aí a gente vê isso na próxima apresentação, de 2019 com 2020, mantém-se aquela diferença que eu disse lá anteriormente. Caiu a arrecadação do Fundo de Assistência Social, do Fundo de Educação, do FNDE, do ICMS, das transferências do Estado. Então, nós tínhamos uma previsão de realizar nesse primeiro quadrimestre 28 milhões, uma previsão, aliás, nós arrecadamos 28,7 em 2019, arrecadamos 31,3 em 2020, mas nós tínhamos uma previsão lá de 33 milhões. Então, para você ver, essa é a diferença que a gente já tem. Uma diferença em comparação à nossa arrecadação de 1,7 nesse item transferência corrente. Nós já temos 2 milhões a mais do que o ano passado. Ok, mas era para ser mais de 3, 4 milhões de diferença de arrecadação, a maior, e não tivemos, por conta dessas quedas de transferência dos fundos, especialmente da assistência social, do FNDE. Quando a gente conclui essa parte da receita, aí é bom a gente ficar atento para a despesa do município. O que é que não pode ocorrer em momento algum? Arrecadar menos do que gasta. O que é que não pode acontecer em momento algum? Gastar o que não está previsto na legislação. Então, nessa apresentação, do ano passado, que mudou esse anexo, foi a 286, nós trazemos as despesas liquidadas, os compromissos assumidos até o final do mês de abril. Muitos podem não ter sido pagos, mas estavam liquidados. Grande parte pagos, vocês vão ver nos relatórios. A diferença é muito pequena do que estava liquidado sem ser pago. R$ 29.262.057,83. Isso foi o que a Prefeitura gastou até 30 de abril. De onde, como é que estava, qual era a previsão? A nossa dotação ali prevista para execução a execução foi de 29,2 e a gente tem uma previsão ainda de acumular mais 82 milhões de despesas. Onde é que estamos nesse momento com a despesa da Prefeitura de Coité? Nós estamos no índice de 26,09%. 26%. O ano passado, nesse mesmo período, nós já tínhamos gastado 29,08% do orçamento. Então, nós gastamos menos do que no ano passado em números, em percentuais,
se comparado com 2019. Na avaliação da despesa orçamentária, a diferença entre a previsão da receita e a dotação atualizada, vale observar que nós abrimos créditos suplementares de R$ 1.928.355. O que é isso? Nós arrecadamos 96.600 com o leilão da prefeitura, o leilão dos bens que a gente realizou. Esse dinheiro não estava previsto no orçamento, nós fizemos esse crédito suplementar e nós arrecadamos o recurso da cessão onerosa, que vocês todos sabem, do ano passado. Isso foi no apagar das luzes do dia 31 de dezembro. Então, nós realizamos um por excesso, outro de superávit. Nós tivemos, então, ainda temos essa possibilidade de utilizar essa ferramenta em 3,3 milhões. Então, estamos dentro de um patamar interessante. Na próxima apresentação, agora, vocês vão ter uma despesa por natureza. É a composição da despesa dentro do período, avaliando pessoal em encargos sociais, despesas correntes, investimento e amortização de dívida. É aqui que a gente visualiza a situação da prefeitura. É esse ponto aqui que a gente vê como está o governo, a execução das despesas. Principalmente quem quer assumir o governo no próximo ano tem que estar olhando para essa tela, porque é importante saber qual é o percentual de gasto que a prefeitura tem hoje com pessoal, 53,32%. Isso avaliado os últimos 12 meses. Qual é as despesas correntes? 37,3%. Qual é o investimento que a gente teve aí nesses 4 meses? 3,2%. Pouco. Em comparação ao ano passado, nós chegamos, nesse mesmo momento, a gente já tinha investido 5,5% do orçamento, o que é muito pouco para Coité, mas o recorde municipal é 7%, que chegamos em 2018. Amortização da dívida, isso é importante. A Prefeitura de Coité, nesse primeiro quadrimestre de 2020, pagou mais do que deve, principalmente aqui a Receita Federal, do que pagar em 2019. Nós chegamos a 6,11. Isso significa que nós tivemos um acréscimo de 1% em comparação ao ano passado. Então, a despesa da prefeitura de 29.262.000 está dividida dessa forma. Do total de despesa realizada, 90% é custeio, 3,2% para investimento e as 53,32% foi para pessoal. Repito aqui, esse índice de 53,32% é somente dos 4 meses e não dos 12, como eu disse anteriormente. A receita versus despesa. Quando você avalia isso, você vai saber, por exemplo, se a prefeitura tem dinheiro em caixa, você vai saber se a prefeitura tem condições de endividamento, qual é a situação da prefeitura. Se você pegar isso e comparar com 2019, nós estamos bem melhor, né? No ano passado, no mesmo período, nós fechamos o quadrimestre com 1,3 milhão de superávit. Esse ano, 5,4. Isso, evidentemente, é muito importante lembrar que boa parte disso aqui são recursos do Fundeb, que estão em caixa, ou do próprio investimento que está sendo realizado no município da cessão onerosa, que ainda está em caixa. Então, nós temos aí uma receita orçamentária de 34,7, uma despesa de 29,2 e recurso de 5,4 de superávit. Esse é o índice nosso atualmente aqui nesse final de quadrimestre. Agora, não se deve trabalhar apenas com a receita bruta. Quando a gente avalia a receita corrente líquida, é que a gente vai chegar, de fato, a um número ideal para se trabalhar. Aqui a gente apresenta, nesse momento, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, não é dos 4 meses, dos últimos 12 meses, nós temos 104.519.707,23. Então, 104,5 milhões é o que a gente tem
de receita corrente líquida se comparado 1º de maio de 2019 até 30 de abril de 2020. Essa receita corrente líquida ela é muito interessante vocês analisarem, que é com base nela que se faz todo tipo de trabalho, de investimento, que se faz empréstimo, que se avalia se o INSS está retendo um débito da prefeitura maior que um percentual da receita corrente líquida. Então, isso é um índice interessante para a gente estar de olho sempre. Esperamos ter uma receita boa corrente líquida, porque 100 milhões de receita corrente líquida não é sempre que ocorre. Nunca ocorreu, talvez, né? A gente chegou a 100,1 no ano passado, já foi um recorde, mas é muito difícil nos momentos que temos aí atuais. Por fim, nesse momento, a gente vai trazer as metas fiscais. Essa é a última parte da nossa apresentação. Vamos medir o nível de endividamento do município aqui nesse resultado primário. Quanto maior o resultado, é muito melhor a situação financeira do município. Isso significa que a prefeitura tem capacidade de realizar novas despesas. Você avalia a partir daí. Você vai somar as despesas da prefeitura deduzidas as aplicações financeiras, operação de crédito, que não é o caso, alienação de ativos, menos aí a soma das despesas primárias ou financeiras ou não, deduzindo-se as despesas de juros, de encargo, a amortização da dívida não entra para esse resultado. E nós chegamos, então, você vê agora, nós chegamos no primeiro quadrimestre a 5,4, 5.490.422,45. O que é isso? É um resultado excelente. É importante destacar que a nossa meta é a gente poder ter aí um endividamento de 1.375.000. Mas, em vez de a gente ter um endividamento hoje de 1.375.000, claro que é para o exercício todo, nós estamos apurando o primeiro quadrimestre com 5,4. Isso significa que a gente poderia tomar um empréstimo de 6 milhões sem endividar. Um exemplo. E isso não é o que está ocorrendo. A Prefeitura de Coité tem capacidade hoje muito superior do que o ano passado, nesse momento. O ano passado a gente estava em 2,1 milhão e agora em 5,4 milhão. Seria gorduras para a Prefeitura trabalhar, por exemplo, endividamento. Isso não é dinheiro em caixa, é possibilidade de você se endividar. O resultado nominal, que é o próximo que vocês veem, aí a gente chega apurando qual é a dívida fiscal líquida no último quadrimestre de 2019. Era essa. Vocês lembram que esse item aqui eu chamei a atenção ano passado, que ele estava em 60 e poucos milhões, porque a Receita Federal não tinha atualizado o resultado nominal, por favor, presidente. Isso. A Assembleia, a Receita Federal não tinha ainda feito a avaliação, a apresentação dos dados corretos do exercício de 2018. Então, isso estava lá em 63. Depois foi atualizado. O correto é esse valor de 93,3 milhões. Nesse ano, nós caímos para 85,3. Esse valor de 85,3 já atualizado, a dívida informada pela Receita Federal em 31 de dezembro do ano passado. Então, a gente está muito seguro desse valor de dívida consolidada. Os números do município. No próximo slide, você vai ter a consciência, vai entender na próxima apresentação que esse resultado nominal, pode mostrar, presidente, por gentileza, esse resultado nominal que eu estou trazendo para vocês, ele é muito bom e também é um índice que nós não tínhamos atingido ainda. A Prefeitura de Coité, no resultado do primeiro quadrimestre, apurou R$ 7.965.964,69 a menos de débito. Isso é o poder que a Prefeitura está tendo hoje de amortizar sua dívida. Dívida consolidada de 96,3, essa dívida saldo assim, atualizado. Nós fizemos uma dívida fiscal líquida de 85,3, porque tínhamos disponibilidade de caixa,
restos a pagar, como eu disse lá naquela hora, muito pouco, do quadrimestre do dia 30 para o próximo mês, muito pouco aí, tem significado grande, e a gente hoje tem essa condição de dizer que em 2020 nós temos 3,3, 3,1, essa é a meta definida lá no resultado nominal para o exercício, 3,1. Nós já estamos aí, neste bimestre, com resultado apurado em menos 7,9. Então, em vez de a gente ficar devendo 3,1, a gente está pagando o que deve, 7,9. Esse bom resultado aí para a Prefeitura de Conceição do Coité nesse primeiro quadrimestre. E nos índices, que todos olham, eu acho que às vezes a gente faz mais calor de discussão nesses índices aqui do que nos que eu apresentei. Eu avalio como os mais importantes. Porque aqueles que eu até apresentei até agora, eles eles dão a capacidade da gente entender como é que está a situação financeira do município. Aqui, da agora em diante, dá a entender quais são as prioridades que o prefeito está dando. Isso pode dar problema lá nas contas, mas não tem um problema concreto para um futuro gestor, por exemplo. Já para trás, sim. Então, aqui agora, ele se dá uma avaliação provisória, só que é uma avaliação que é importante vocês visualizarem para ver se a gente tem alguma alteração. Não tem alteração, já adianto para vocês. A aplicação vocês já conhecem, vou passar adiante, é 25% necessário. Nesse exercício, a gente apurou 20,5%, está na próxima apresentação, por exemplo. 20,5% foi 20,2%. 20,25%, para ser mais claro. Então, 20,25% foi o que a gente apurou. No ano passado estava como, Paulo? Estava 20,43%. Estamos um pouquinho a menos do que foi apurado no primeiro quadrimestre de 2019. Aí a gente tem o 60% famoso. Houve uma queda na aplicação desses recursos nesse primeiro quadrimestre. Nós chegamos ao valor de R$ 6.779,00, corresponde a 56,25%. Nós temos que chegar a 60% no final do exercício. E, repito, no ano passado a gente estava em 59,04%. A saúde, por fim, aqui, dos índices de aplicação nas áreas de saúde e educação, a saúde nós chegamos a 12,84. A gente sabe que esse índice aqui vai ultrapassar em muitas a arrecadação desse ano, porque grande parte da despesa do município nesse final de abril e principalmente nesse próximo quadrimestre é na área da saúde. No ano passado, nesse momento, nós estávamos em 13,6%. O gasto com pessoal, que a gente vai apresentar, ele está baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, os artigos 21 e 23, e que você já tem pleno conhecimento. A despesa, nesse demonstrativo que eu vou trazer para você, é o anexo 1. O anexo 1 do demonstrativo da despesa com pessoal visa assegurar essa transparência da despesa que o prefeito tem com recursos humanos, com pessoas trabalhando. E aqui a gente traz sempre uma referência dos últimos 12 meses, para vocês terem uma ideia de como é que está ficando, porque avalia-se de um final de um quadrimestre do primeiro para o início, para o final desse, e aí a gente tem despesa com pessoal no primeiro quadrimestre de 53.661.008,94. Isso é 51,34% da receita corrente líquida. Não vamos fazer avaliação de gasto com pessoal com a receita total. É com a receita corrente líquida, senão a gente chega no número errado. A receita corrente líquida, que a gente já disse há pouco aqui, como é que está nesse momento. Então, nós chegamos ao número de 51,3. Sabe como é que estava no ano passado? 53,34.
No quadrimestre de 2019, no mesmo período, estávamos em 53,34, agora estamos em 51,34. Aplicação, se a gente pega a norma, a Instrução Normativa 03 do TCM, e aplica isso, nós chegamos a 47,66% da receita, quando a gente tinha 51,9% no ano passado. Então, nós estamos dentro do índice nesse momento, mas ainda numa situação de qualquer deslize pode vir trazer prejuízos para a aplicação desse índice de meta de despesa com pessoal. Então, não pode a Prefeitura de Coité fazer gasto com pessoal excessivo de forma alguma. A dívida consolidada, para a gente passar aqui as conclusões, ela pode ser observada no anexo 2 dessa apresentação. O resultado do primeiro quadrimestre foi de 85,3%, como eu já disse lá atrás, o que representa 81,7% da receita corrente líquida. Ou seja, a Prefeitura de Coité, que poderia hoje chegar a 120% do limite legal, está chegando a 81,7% da dívida consolidada. Acho que é algo que a gente já apresentou lá atrás, que vocês podem entender. Nós temos uma dívida de 85,3% e uma receita corrente líquida de 104,5% nos últimos 12 meses. Isso significa que a gente está derrubando a cada dia esse índice e aquele pagamento que eu disse a vocês aqui logo no início da dívida, ele é muito importante para chegarmos a esse resultado. Nós não temos nenhum tipo de operação de crédito, que é a próxima apresentação. A gente sempre traz aqui, mas conforme o anexo 3, nós não temos garantias nem contra-garantias, portanto, esses limites estão dentro do normal e não temos operações de crédito. Eu gostaria, presidente, de passar a palavra, se for o senhor passar essa palavra, evidentemente, para Raimundo Pires e também para a Deilma, o Raimundo para fazer as conclusões do relatório que ele também coassina comigo, e depois a Deilma para alguma consideração de complementação. Por favor, presidente. Vou seguir a palavra a Raimundo Pires. Pronto. Bom, Paulo, parabéns pela apresentação, tá certo? Eu acho que você já disse tudo o que precisa dizer referente às metas que foram previstas e como é que elas estão nesse momento, tá certo? Então, percebe-se claramente que o município está cumprindo todas as metas e em condições de chegar no final do exercício com tudo que foi previsto, né, de todas essas metas, que é o objetivo aqui, está certo, cumpridas. Eu acho que era isso. Eu acho que aí agora ficamos à disposição para perguntas que porventura sejam necessárias, ok? Deilma, o presidente passou a palavra, caso você queira fazer alguma complementação. Eu só queria agradecer esse momento, né, ímpar da administração legislativa, quando a gente precisa, né, desse momento online para poder estar concluindo uma das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, quando fala do artigo 9º esse ano é um ano atípico, né? É um ano de final de gestão, onde que a gente tem que ter um olhar muito mais especial no encerramento de cada quadrimestre, para que a gente possa estar atendendo não só esse item das audiências, mas também todos os artigos da responsabilidade fiscal para o encerramento da gestão. Então, a gente está trabalhando com muita tranquilidade e, claro, com um olhar diferente para que a gente possa estar atendendo essa exigência até o final do exercício. Obrigado a Paulo pela sua apresentação e estamos aqui disponíveis para qualquer esclarecimento. Obrigada.
De nada. Não tem ninguém inscrito pela sociedade civil. Eu irei disponibilizar a palavra para os vereadores, aqueles que queiram usar, por 3 minutos. Aquele que queira usar, só é suspender aí a mão para que a gente possa pedir ao presidente da casa para liberar. O vereador Gel. 3 minutos, vereador. Liberado? Liberado. Agradecer aí a disponibilidade e a apresentação do secretário de Finanças, Paulo Marcos, que sempre vem trabalhando aí com habilidade. Nós sabemos das dificuldades que o município passa por conta dessa pandemia, com a queda de arrecadação. Agradecer também à controladora do município, a nossa amiga Adeilma, ao representante da contabilidade, o senhor Raimundo Pires, e também agradecer a disponibilidade, a responsabilidade de estar nos cumprindo as metas dentro da lei de responsabilidade fiscal, os prazos. Agradecer à Câmara Municipal do São Coité, em nome do seu presidente, Hernandes, e ao presidente da comissão, o vereador José Jailmo, que é o vereador Nego Jai, e ao senhor Raimundo Carneiro, aí do distrito de Juazeirinho. Estamos muito preocupados com a situação por conta desta anomalia administrativa na qual estamos vivendo, mas acredito eu que tudo vai passar e que tudo vai acabar bem. Do mais, agradecer a todos pela realização da audiência pública e que dias melhores virão. O próximo vereador que esteja disponível, que queira usar a palavra. Eu vou usar a palavra. Aqui ninguém. Já que ninguém se manifestou, quem é que se manifestou aí? Ai, Silvan. Vereador Silvan, 3 minutos, viu, vereador, também, viu? Vereador Silvan, eu vou pedir que Vossa Excelência ative o vídeo aí, por gentileza, né? Pronto? Consegue me ver agora aí? Ativado, vereador. 3 minutos, vereador. O áudio. Só 30 segundos. Lindo. Depois do vereador Silvano. Vou falar. Bom, primeiro eu quero parabenizar. Silvano, você fala, lindo. Tranquilo. Parabenizar aí a nossa amiga Deilma, Raimundo, secretário de Finanças Paulo Marcos. Parabenizar o governo da gente que, num momento tão difícil da economia mundial, nacional, estadual e, por que não, municipal, nós conseguimos aí ter êxito nas contas públicas de Conceição do Coité e que nós possamos entender o momento de que o município atravessa e pode atravessar ao longo dos próximos meses. Então, nesse momento, eu quero mais deixar aqui a minha gratidão pelo tamanho da responsabilidade dessa equipe econômica que tem se mostrado coerente e tem dado ao município uma enorme satisfação em tê-las trabalhando à frente das contas do município. Parabenizar também as comissões na pessoa do presidente Jai, a Câmara Municipal também, como o vereador Gel bem citou, a todos os vereadores do município, seja ele de situação de oposição, porque entendo que, nesse momento, se as contas estão todas elas em tanto passa pela situação quanto pela oposição. Então, é mais a satisfação de dizer que nós estamos em final de mandato, na verdade, é um ano eleitoral, e que nós possamos todos ter a certeza de que nós, até aqui, temos feito um trabalho brilhante à frente de Conceição do Coité. A Câmara Municipal de Conceição do Coité também não poderia deixar de ser elogiada, porque tem contribuído para isso.
Os embates existem, mas ele é salutar e é de suma importância para o crescimento de Conceição do Coité. Então, meu agradecimento a toda a equipe econômica, ao governo da gente, na pessoa do prefeito Assis, e dizer que Conceição do Coité caminha de forma salutar para o crescimento nos anos vindouros. Um abraço a todos e bom dia. Vereador Lindineuza, 3 minutos. Bom dia, vereador, presidente Nego Jai, demais vereadores aqui presentes, Paulo Marcos, Adeilma, Raimundo, presidente desta casa, Hernandes. É um momento que nós, vereadores, temos que estar atentos para as finanças do nosso município. E, como vereador, representante do povo, estou aqui fazendo o meu papel de marcar presença nessa audiência pública de apresentação de quadrimestre. Estamos analisando os recursos que o município arrecadou nessa cidade, como também as obrigações na educação, na saúde, em outras áreas. E eu acho que o momento agora é um momento delicado, onde a Câmara de Vereadores tem que estar atento, tem que estar alinhado com o município para que a gente possa atravessar esse momento de dificuldade sem prejudicar muito o nosso município. Nós sabemos que o município vai ser prejudicado, mas o que a gente puder fazer para poder amenizar essa pandemia, amenizar esse momento que o município passa, nós iremos fazer como representante do povo. E a oposição de Conceição do Coité, ela tem essa intenção, sempre teve, de contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Justamente no que se fala das finanças do município. Aparentemente, nós estamos vendo o recurso do município, não houve uma queda tão grande, né, que se comparou a 2019 para 2020, mas eu acredito que a queda maior será da agora em diante. Porque o município pegou uma parte aí do recurso que teve do pré-sal, aqui foi citado, e outros recursos, mas acredito que agora em diante o município vai sofrer um impacto com essa pandemia. Não só Conceição do Coité, como o mundo. Nós estamos falando de um problema mundial. Conceição do Coité não ficará de fora dessa queda de receita. Eu estava aqui lendo as notícias do dia, e houve uma queda no PIB de 1,5%, né, do primeiro, acho que trimestre desse ano. Houve uma queda enorme na arrecadação do país. Consequentemente, Conceição do Coité também vai perder. Mas, vereador Jai, eu quero lhe parabenizar por você estar à frente da comissão. Nós estamos no momento agora de discutir o problema do município de Conceição do Coité, e isso nós estamos fazendo e iremos continuar a fazer, pois entendemos que Conceição do Coité está acima de todos. Próximo ano é um novo governo e nós teremos que deixar a Conceição do Coité da melhor forma possível. E nós, vereadores da oposição, estamos contribuindo para isso. Nós estamos trabalhando e ajudando o governo para que a cidade possa crescer. Nós não estamos aqui no quanto pior, melhor. Esse sempre foi o discurso da oposição. Não houve nenhum projeto que chegasse a essa casa que fosse para beneficiar o povo de Conceição do Coité, que a oposição ficou contra. Então, essa é uma posição nossa e nós iremos continuar fazendo isso. Então, parabéns à equipe pela explanação, Paulo Marcos, Raimundo e Adeilma, e que a gente possa aí continuar fiscalizando. Nós, como legislador, fiscalizar o município. E as finanças é o papel do vereador fiscalizar, saber como é que está sendo gastos o recurso do nosso município. E os vereadores aqui presentes estão fazendo o seu papel. E o mais, eu quero agradecer aos internautas que estão nos assistindo e dizer que nós estamos aqui para contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. O vereador Hernandes. Saudação a todos e todas que nos acompanham. Saúde também de modo especial ao presidente desta comissão. Saúdo os representantes
do Poder Executivo, secretário Paulo Marcos, Raimundo Adriel, os vereadores desta casa, que também participam conosco dessa audiência pública. Saúdo, enfim, a todos que participam neste momento, neste processo. Eu vejo de modo, vou dizer assim, positivo, a avaliação do governo como um todo, no que diz respeito à questão do cuidado do orçamento. Isso é bastante positivo. Vejo que o município não está de modo a fugir da sua realidade orçamentária, e ao mesmo tempo eu vejo que isso dá um crédito para que o município possa estar, eu vou dizer, investindo mais, olhando um pouco mais para a gestão, eu vou dizer, a miúdos para a população. Eu tenho que parabenizar o cuidado com os dados que a gente tem, ou seja, orçamentário. O município que eu sou do Coité não está fora, eu vou dizer assim, daquilo que é pagável, inclusive, com superávit de mais de 5, aproximadamente mais de 5 milhões. Eu vejo que isso, para os dias atuais, é bastante positivo. Ao mesmo tempo, eu chamo a atenção que é preciso, de uma forma geral, ter um olhar mais, eu vou dizer, cauteloso, mas não deixando de exercer o papel da gestão municipal diz respeito aos investimentos em educação e saúde. Porque eu sei que a gente está pensando no amanhã, mas a pandemia ela iniciou praticamente há 60 dias. Os dados são do primeiro quadrimestre e o município de São Coité está na posição positiva. No que diz respeito a recursos. Recursos em contas e, ao mesmo tempo, saldos orçamentários. Eu vou pedir à gestão municipal que a gente não deixe para ir prorrogando esses investimentos, prorrogando o cuidado. Eu sei que não podemos abrir mão de uma gestão que não foge daquilo que é real, Paulo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for comparar, o investimento foi menor, se comparando os 12 meses do que o ano passado, o mesmo período. Se a gente for analisar, falando dos 12 meses, dentro da lógica, de abril, até 30 de abril. Então, eu acho que a gente pode estar com a cautela necessária, que realmente a pandemia nos coloca em situação a não ter uma amplitude do que vai acontecer da agora adiante, mas é preciso que o município do São Coité não deixe de agir, a vereadora já apresenta a comissão, com a atenção devida aos municípios de São Coité. Ter cuidado com os dados é importante, mas deixar de investir em educação e saúde também pode nos prejudicar. Por mais, parabenizo a gestão municipal no que diz respeito ao cuidado, eu vou dizer até mesmo a economicidade, mas eu acho que essa economicidade pode ser de modo exagerado prejudicar a população. Pronto, deixa eu começar agora. Eu quero aqui fazer duas ressalvas. Uma é benéfica. Quando nós ouvimos aqui a apresentação do secretário de Finanças dos valores da receita corrente líquida. Se nós analisarmos, em 2019, se não me engano, a receita corrente líquida estava no valor de 97 bilhões de inflação, né? Nós agora tivemos um salto para 104 bilhões. A probabilidade que está crescendo, não do jeito que deveria estar crescendo, pelo porte do município de Conceição do Coité. A outra situação que eu quero aqui fazer um esclarecimento. Como é bom que talvez, secretário, a sociedade não reconhece o verdadeiro papel do Poder Legislativo.
A Vossa Excelência, fez uma explicação de um crédito suplementar. É que eu vou até fazer uma pergunta sobre esse crédito suplementar. Mas para que isso, a empresa e a tesouraria do município pudesse fazer da maneira que foi feito, tem que ter anuência desta casa. E esta casa, pelo ato de responsabilidade, lembro-me, na audiência pública do orçamento, que nós falávamos que estava no artigo 5º, autorização para fazer crédito suplementar, nós não iríamos bulir. Isso eu assumi na qualidade de líder da oposição e relator e deixamos isso. Agora, o que eu quero fazer uma pergunta aqui, em questão de números. No portal da transparência do governo federal, estará um valor de R$1.914.000, o Neundo pré-sal, que chegou em 31 de dezembro. E esse valor de 1 milhão, como não estava no orçamento, vocês estão me ouvindo aí? Como não estava no orçamento, precisou de fazer um crédito suplementar. E os R$96 mil do leilão. E o crédito suplementar que os senhores foi apresentado Vereador Negjai, a tua voz está saindo duas vezes. Eu acho que é o microfone da Hernani que está pegando. Está saindo ruim, está saindo duas vezes. Melhorou agora? Melhorou, pronto. Observe bem. Foi feito um crédito suplementar, né? Suplementar no valor de R$1.928.000, 355,73. O tesoureiro, o secretário de Finanças, disse que usou um recurso que chegou extra do governo federal, que, na minha concepção, foi o valor do pré-sal, os 96.600 do leilão. E se usou o recurso do governo federal e o recurso do governo municipal que foi adquirido do leilão, na minha contabilidade dava R$2.010.600. E por que só está aqui R$1.928.000? Era isso que eu queria, só que vocês me explicassem esse valor. Agora, qual é a diferença? Posso falar então? Entendi. Bom, depois foi explicado. Tem na página de cima da autorizativa, tem utilizado R$2.024.955, entendeu? Mas aqui no demonstrativo aqui embaixo está R$1.935. Então, quer dizer que vocês têm reserva de superávit para fazer o que está explicado. Então, se eu quero fazer, eu passo a palavra ao secretário, se quiser fazer algumas considerações finais. Assim desejar. Bom, eu quero agradecer a todos, dizer que o relatório está sendo publicado também. A pequena diferença que a gente tem nesse valor disso aqui, porque eu acabei vindo aqui para a Câmara, para Negjai, decorre da gente ter tido aí o recurso, ter tido a situação da aplicação, né? Você ter aplicações. Então, o valor nunca vai bater com aquele valor que entrou dia 31 por conta disso. Mas já está explicado e entendido. Bom, de forma geral, eu agradeço a todos, dizer que é um desafio grande a gente fazer essa audiência, quase não acontece. Em pleno século XXI, porque a gente já estava acostumado com a audiência dos vereadores, das sessões, mas essa incluiu outras pessoas e outra forma de participação. Infelizmente, a participação social ainda prejudicada, nós temos muito que avançar nesses sistemas. Talvez a gente possa, depois dessa pandemia, fazer algumas experiências complementares para quando tiver necessidade a gente ter a experiência. Então, volta e meia fazer um tipo de audiência assim, para que a gente possa ganhar experiência. Infelizmente foi prejudicada hoje, mas esses temas também tem uma situação que a população não gosta muito de participar, tema finanças públicas. Temos o desafio, alguém já tratou aqui,
que a gente tem um resultado, acho que foi lindo, tem um resultado de queda ainda tranquilo, né, se comparado com o que vem por aí. Abril foi o pior abril da história da nossa arrecadação, se comparada com 2017, não da história, porque a gente cada ano supera mais essa arrecadação, mas foi o pior entre 2017, 2018 e 2019. Se você pegar abril desses 4 anos, foi o pior abril de toda a legislatura. Quedas em todas as receitas. Isso deve ocorrer daqui para frente. Lindo está certo nesse ponto. Claro que o apoio financeiro que vai entrar nos cofres da prefeitura vai equilibrar isso nos próximos meses. Mas tem a regra do uso, temos que observar o ano eleitoral, enfim, nós estamos atentos a isso, nós estamos trabalhando para resolver essas situações que a Hernandes tratou aqui. Não vamos tratar disso aqui, evidentemente, se a gente quiser, pode fazer uma audiência pública para tratar sobre a pandemia, sobre os investimentos nessa área, mas para o próximo quadrimestre, sem dúvida, a gente pode ter mudanças nesses números por conta do que a gente não sabe o que vem por aí. O que a gente sabe os dados já apresentam queda no FPM, queda no ICMS, queda nas arrecadações do Estado, e a gente, nesse momento, tem que priorizar, sim, a vida e priorizar o setor da saúde e a economia, as contas públicas. Tudo muda nesse resto de ano. Não teremos um exercício igual a qualquer outro desde 2000, quando surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo muda. Só pegar a lei 173, ler e analisar que nós teremos ainda regulamentação, nós teremos novas portarias dos ministérios, mas nós teremos um ano com certeza diferente. Espero estar na próxima audiência aqui com vocês, que todos tenham saúde para continuar na luta. Pois é, pessoal, estamos de volta aqui, depois desta apresentação que realizamos juntamente com a Câmara de Vereadores de Conceição do Coité, para trazer os números das contas da Prefeitura de Conceição do Coité. O que foi que entrou nos cofres da Prefeitura, e o que saiu, como foi gasto. Esse é o trabalho do prefeito Assis, aqui na cidade. E é por isso que a gente está aqui hoje apresentando esses dados, esses números. E eu quero a sua participação também. A gente vai exibir uma reportagem agora e na volta eu já tenho aqui pergunta. Eu já tenho pergunta aqui. E essa pergunta, ele pediu para... Eu já exibi até esse comentário para a gente comentar depois. Eu vou comentar na volta. Olha o nome dele, Ed Eliton Moraes, falando sobre uma lei especificamente que não é a lei, que não estamos tratando dessa lei, mas eu vou tratar, vou dar uma dica aqui, vou falar sobre isso já. Nós estamos nesse momento ao vivo pela minha página, estamos ao vivo na página do prefeito Assis, Assis Coité, né? E estamos ao vivo aqui na página da SECOM, a Secretaria de Comunicação. Eu quero lembrar para você que está ouvindo a gente por essas outras páginas, eu não tenho como colocar o seu comentário aqui. Se você quiser alguma pergunta ou comentário específico para agora, para a gente responder, você tem que comentar na página SECOM Coité, que é onde a gente está monitorando. Nas demais páginas eu vou fazer, claro, um resumo das perguntas. Tem também fotos que estão chegando aqui agora do trabalho que está sendo realizado nas ruas, especialmente nos locais de aglomeração, como na Caixa Econômica Federal, e a gente vai também trazer
essas fotos, essas imagens aqui na noite de hoje. São 9h43, já a gente vai encerrar, mas sem antes a gente não pode ir sem responder algumas perguntas e, claro, mostrar para vocês o trabalho que está sendo realizado na zona rural de Conceição do Coité. Estamos num momento muito importante de chuva e chuvas boas que caíram em nossa região, e todos os anos, nesses 8 anos do mandato do prefeito Assis, 7 anos e meio quase, mas pela 8ª vez a Prefeitura de Coité fez esse trabalho de aragem de terra, e é isso que a gente vai conhecer agora em mais uma reportagem da Secretaria de Comunicação de Coité. O governo da gente continua apoiando o agricultor familiar com ações no campo. Uma dessas ações é a aragem de terra. Nós já aramos mais de 2.500 tarefas de terra no município de Conceição do Coité e já atingimos a marca de mais de 1.000 agricultor familiar. Nós atingimos a 90 comunidades do município de Conceição do Coité. Começando lá da comunidade de Cansanção até a comunidade de Cantagalo, de Alto das Porteiras à comunidade de Alma. Então todas essas comunidades 90 comunidades foi beneficiada com aração de terra com preparo do solo. Então a gente fica feliz com a quantidade de agricultor beneficiado este ano e também com o apoio que a prefeitura vem dando os agricultores familiares do nosso município. Mesmo com a pandemia, nós sabemos que se o campo não planta, a cidade não janta. E isso é importante, esse apoio que a prefeitura tem dado através da Secretaria de Agricultura, os agricultores familiares do nosso município. Entre os milhares de agricultores beneficiados com as ações do governo municipal, os senhores João de Altacílio do Brejo e Mero da Lagoa da Vaca agradeceram pelo apoio. A gente agradece o prefeito por tudo, pelo que tem feito aqui na nossa região. Que você está vendo aí essa maravilha aí, feijão, milho. E graças a Deus de tudo a gente tem um pouquinho, milho, feijão. A gente cria, tem criação, tem galinha. Uma riqueza aqui na região da gente. Graças a ele que a gente tem essa maravilha toda que a gente tem aqui. Estou satisfeito com o trabalho do prefeito, trabalhou bem no município, dando assistência, muita assistência ao povo de Conceição do Coité. Prefeito Assis, muito obrigado pelo seu apoio, estou satisfeito. Deus que lhe ajude e tudo de bom lhe apareça. Tá bem? Valeu? Agricultura familiar a todo vapor, agricultores felizes. Isso é governo da gente. Prefeitura de Conceição do Coité, rainha do sisal. Estamos ao vivo. E aqui a gente conhecendo um pouquinho desse trabalho maravilhoso que é o governo da gente, conhecendo um pouquinho do trabalho da Prefeitura de Coité. Eu disse que ia responder algumas perguntas sobre a audiência pública. Nós temos perguntas também aqui na página do prefeito Assis. Eu vou tratar disso aqui também com você. O Edielton Moraes, ele falou que a Lei 887, de 21 de novembro de 2019, qual o motivo que para alguns usam peso e outro medidas? Aí tem demais aqui, ele disse, essa lei é escolhida a dedo a quem pode. Edielton, essa lei, qual você se refere, é a Lei 887, de 21 de novembro de 2019. Ela tem mais de 50 artigos. Ela tem 17 páginas. Ela trata sobre ocupação do solo, as diretrizes do zoneamento da cidade. Ela é muito ampla. Então, se você tiver alguma questão específica que precisa dessa resposta, dessa informação, que não está disponível, enfim, eu tenho 2 sugestões para você. Eu vou colocar aqui também à disposição o site da Prefeitura de Coité, é um canal que você pode falar com ou a ouvidoria da Prefeitura ou com a própria secretaria responsável pela área, que é a infraestrutura,
ou você pode também abrir um procedimento, um protocolo, para que a prefeitura te explique melhor a situação. Mas é importante você trazer algo concreto. O que é que ocorre? Qual é a questão que você quer exatamente tratar nessa lei? Porque é uma lei, como eu disse, de mais de 50 artigos, com anexos, com 17 páginas. É uma lei nova e aí precisa, de fato, ser analisado o que você quer tratar dessa lei, tá certo? Mas é fundamental que as pessoas participem e acompanhem e vejam o que está acontecendo para trazer aqui para a gente, para que as providências, as ações sejam tomadas. Você que participa ou que acompanhou essa transmissão ao longo desse período aqui pela página do prefeito Assis, eu não coloquei aqui, não disponibilizei os comentários, mas eles estão na página do prefeito e eu quero fazer um resumo aqui. A doutora Cláudia, a nossa procuradora, mandou aqui um abraço, está acompanhando. Pedro Clériston, um abraço também. Noélio Moraes, Lilian Mota Passos, boa noite, prefeito e Paulo, estamos felizes com a pavimentação da Tapera. Minha rua está ficando show de bola, gratidão e tudo. Gratidão é tudo. Ok, obrigado, querida. Tem muita gente lá comentando na página. Meu amigo Chicão, um abraço, Chicão, para você. E boa noite para todo mundo que está dizendo aqui boa noite, boa noite, boa noite. Helder Santos também. Will, se todo prefeito fosse como Assis, tenho certeza que o povo sofria menos. É isso. Vitória Piancó. Estou retada porque a assistência social não quer tirar meu nome do cadastro do cartão cidadão da minha mãe. E só estou sem receber meu auxílio. Não funciona assim tão simples. Vitória, aí... não sei se você já conversou diretamente com o responsável do setor do cadastro, que é o Wellington, mas rapidamente eu posso te dizer o seguinte: existem grupos familiares. Esse cadastro é um cadastro nacional, não é um cadastro da Prefeitura de Coité. É um cadastro nacional, cadastro único. E há grupos familiares. Existem grupos familiares. Então, em Conceição do Coité, tem pouco mais de 17 mil famílias, grupos familiares. Se você não tem mais essa ligação direta, você já tem sua própria família, mas ainda você está no grupo familiar da sua mãe, é possível ser feito um desmembramento. Você vai entrar com a documentação e a solicitação. Só que o governo federal, para evitar fraudes, ou pelo menos para reduzir, porque já teve fraudes, para você ter ideia, circulava na internet o documento de habilitação do filho de William Bonner, do Jornal Nacional, e aproveitaram aquele documento e fizeram um pedido do auxílio pelo filho, em nome do filho de William Bonner. Tem muita gente ruim fazendo coisas ruins. Então, eu te digo que o governo federal suspendeu a edição, não pode se mexer no cadastro do CadÚnico nesse momento, enquanto estão sendo analisados os perfis e os pedidos, para evitar exatamente fraudes no programa. Então, as prefeituras não podem mexer nesse momento no CadÚnico. Mas você vai ter, sim, estando dentro do perfil e dos critérios, a oportunidade de fazer isso, mas não agora, não nesse momento. Mas você pode ter mais informações na Secretaria de Assistência Social, procurando o Wellington, que é a pessoa responsável pelo CadÚnico. Vitória Piancó foi quem fez esse comentário lá na página do prefeito Assis. Como eu disse, eu não tenho como exibir aqui, só quem está comentando na página da SECOM. William Christian, fala Paulo Marques, fala garoto. É isso, comentou, a gente traz aqui. Orgulho de ter votado em Assis. Um abraço aí,
Washington Freitas. Parabéns, Assis, você é o melhor prefeito da Bahia. O prefeito Assis apresentou hoje, através da Secretaria de Finanças, as contas públicas na Câmara de Vereadores, com os vereadores de Coité. Foi um debate bom para vocês, quem está aqui acompanhando há algum tempo já viu, né? Nós tivemos 51,3% no primeiro quadrimestre dos gastos com pessoal. Nós tivemos um bom resultado, um equilíbrio do resultado das despesas do município. Nesse primeiro momento, 29,2 milhões foi o que foi de despesa realizado, e uma receita, nossa receita na casa dos 34 milhões. Nós temos, né, um superávit, sim, nesse primeiro momento. A Prefeitura de Coité arrecadou 34,7 milhões, gastou 29,2, tem 5,4 milhões de superávit. Isso foi lá no dia 30 de abril. Então, é por isso que as pessoas estão aqui comentando e parabenizando o prefeito por essas ações, essas e outras ações, evidentemente, realizadas pela Prefeitura de Coité. Então, quem comentou aí, Jailza Araújo, que perguntou que contas são essas. Então, são as contas do prefeito, o que foi gasto no primeiro quadrimestre. Nós fazemos a apresentação 3 vezes na Câmara de Vereadores em sessão como essa, que chama-se audiência pública. E sempre ocorre no final do mês de fevereiro, no mês de maio, e lá para setembro vai ocorrer uma outra. A participação, a Jailza está falando sobre agente comunitário de saúde. A gente vai responder essa questão para você, porque exige um pouco mais de informação. Os agentes, todos os programas do governo federal, a Prefeitura de Conceição do Coité gasta o dobro, em alguns casos até o triplo a mais do dinheiro que recebe para pagamento dos agentes, dos programas, dos técnicos, dos diversos programas. Então, não é tão simples essa matemática e essa conta, eu posso garantir para você. Ainda mais agora, nesse momento de pandemia. Nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje, mas é importante que você fique atento ao que está acontecendo. É importante que você saiba o que está acontecendo. A cidade toda precisa ficar atenta a isso. Nós estamos num momento de pandemia mundial, ou seja, a pandemia exatamente significa uma doença que tem um alcance mundial, e Conceição do Coité está dentro desse mundo. Conceição do Coité está nesse mapa. Infelizmente, a doença tem já levado muita gente. O boletim de hoje apresenta aí mais de 27 mil mortos no Brasil. Em Coité, os dados continuam com esse boletim apresentado ontem. 19 casos confirmados, outros desses 7 já se recuperaram. Alguns casos em monitoramento, suspeitos, outros sendo feitos exames ainda para saber, outros aguardando exames. O caso é que a gente tem bastante teste já realizado, com certeza passa já de 200, e a gente precisa ter essa consciência de ter o cuidado, né, para evitar a contaminação, para poder dar tempo de ampliar ainda mais as ações. E o prefeito Assis tem dito aqui, toda segunda-feira você pode acompanhar lives a partir das 7 da noite. O prefeito Assis traz sempre convidados, ele dirige o programa com secretários, e é fundamental você ficar atento a essas
sobre essa dor. A gente está vendo aí mudar a nossa forma de lidar com relações sociais. Por isso que a audiência pública hoje foi realizada com os vereadores, uma parte na Câmara, outros em casa, mas sem auditório, sem a possibilidade de juntar pessoas para discutir as contas da prefeitura. E a gente também trouxe aqui para vocês através deste canal, para que fique registrado, para que você tenha conhecimento do que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui uma imagem agora. Essa imagem é de agora, nas ruas da cidade. A prefeitura realizando a pintura, né, de locais para o pessoal que está em filas dos bancos, lotéricas, tentar seguir aquela marcação para não ficar um em cima do outro, né? Isso é fundamental, as pessoas terem a ideia de que vai para uma fila, mas porque realmente precisa, é o canal que tem, é o espaço que tem para poder tirar uma grana, receber auxílio, Bolsa Família, receber um salário, enfim, as pessoas precisam da agência bancária para poder tirar o dinheiro. E aí, infelizmente, acaba tendo aglomeração. Então, essa imagem que eu recebi aqui, do pessoal trabalhando nesse momento no centro aqui da cidade de Conceição do Coité. Bom, a gente vai encerrando, já são 10 da noite e a qualquer momento a Secretaria de Comunicação estará aqui informando a vocês sobre o que está acontecendo na cidade, com os boletins, com os informes, e é fundamental que você fique atento a isso e acompanhe e participe. Obrigado a todos. Nossa cidade precisou dar um tempo. Nosso povo, sempre tão caloroso, precisou se recolher. Isso nunca nos foi pedido, nunca nos foi determinado, mas dessa vez a nossa saúde está em jogo. É ficando em casa que muito em breve estaremos em festa, lotando nossas ruas, nosso comércio, aquecendo nossa economia. É se afastando agora que logo mais daremos aquele abraço que só o povo coitaense sabe dar. Aquelas compras podem esperar, aquela festa pode ser depois, o nosso abraço pode aguardar. Mas a nossa saúde tem pressa. Fique em casa.